Marquinhos, vai. Olá, Visioli. Hoje vou fazer compartilhada com a Jaqueline, né, Jaqueline? Isso. Aí. Uhum. Maravilha, Jaque. Obrigado, viu? Nós vamos falar dos evangelhos históricos hoje. E o que acontece? Na aula passada, o Visioli falou com a gente sobre os testemunhos dos primeiros cristãos, correto, Visioli? Isso. Então, alguma das falas de hoje, a gente vai ter que lembrar o que o Visioli falou na aula passada, né? Coisas como proselitismo, apóstolo, discípulo, essas coisas assim, tá? O que acontece, então, com o testemunho dos discípulos ou com o testemunho dos primeiros cristãos com os evangélicos históricos? Nós já sabemos, e o Visioli falou para a gente, sobre os 4 evangelhos sinóticos, né? Que são evangelhos de Marcos, Mateus, Lucas e João. Tá? Desses 4 evangelistas, 2 são apóstolos e 2 são discípulos, né? Discípulos, apóstolos, Mateus e João. Eles viveram com Jesus Cristo, eles caminharam com Jesus Cristo. Então, eles escrevem com particularidade, os evangelhos deles têm particularidade da caminhada ao lado de Jesus Cristo. Marcos e Lucas, eles foram discípulos, eles ouviram de outros apóstolos ou aprenderam de outros para colocar a condição dele. Todos eles escreveram num tempo, com um propósito e para um público, né? E aí, por isso que muitas vezes a gente vê nesses 4 evangélicos algumas divergências, pequenas, mas algumas divergências, né? E isso causa no pessoal incrédulo muita discussão, né? Uns até não acreditam nos evangelhos, dizem que é farsa porque um evangelho não bate com o outro. Certamente não vai bater mesmo, porque os evangelhos foram escritos bem depois de Jesus Cristo, lá pelo ano 70, daí por diante, né? Depois de Cristo. Até então, voltando na aula do Visioli, o que vinha sendo transmitido para os primeiros cristãos era via oral, a famosa e sagrada tradição oral da igreja, né? Se passava o que aconteceu com Jesus Cristo, a sua caminhada, a sua missão salvífica, tudo que eles viveram ali oralmente, né? De pai para filho, de vô e assim por diante, tá? E aí o Visioli ainda falava, chegou um determinado momento que essas pessoas que viveram aquela situação, né, com Jesus Cristo no meio de nós aqui na Terra, acabaram indo embora, né, faleciam, coisa e tal. E isso não podia se perder, essa sagrada tradição oral não podia se perder, e aí o pessoal começou a escrever, né, esses evangelhos. A igreja escolheu esses 4 do Novo Testamento, né, esses 4 evangelhos, depois as cartas de Paulo, e outras, cartas de Pedro, e assim por diante. Só que existiram muitos outros escritos que aí não entraram no livro, né, porque ou estavam falando a mesma coisa e ia ficar um negócio repetitivo, ou esses 4 já passavam toda a mensagem que nós enquanto fiéis, deveríamos saber. Não é? O Visioli me passou um texto, eu vou tentar... Tá sem câmera. Dá eu nessa. vi antes de meter a cara ali. Seria? Oi? Eu vou tentar seguir rigorosamente o texto que o Visioli me passou, tá? Após a ascensão, pode virar a tela, por gentileza, Jaque? Isso. Após a ascensão de Jesus aos céus, os apóstolos serviram frente à tarefa que Jesus lhe pediu. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Está em todos os evangelhos, mas eu peguei o evangelho de Marcos, né? Por quê? O evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos é aquele assim que é o mais simples. O evangelho de Marcos é para quem está querendo começar. Tanto o pessoal me pergunta, Marcos, gostaria de ler a Bíblia. O que eu começo a ler? Começo a ler o evangelho de Marcos. Eu acho o mais tranquilo, uma linguagem mais fácil e ele é o mais resumido de todos eles. O Visioli já dizia isso, né? Ele é o mais simples de se ler, né? Marcos está aí, provavelmente, e as escrituras dizem que ele seguiu o Pedro, né? Ele ouviu de Pedro e colocou nos escritos dele. Ou o Evangelho de Marcos é baseado na fala de Pedro, digamos assim, tá? Mas eles ainda não estavam prontos, diz o texto, né? Ainda era preciso que eles se livrassem do medo, né? E que a sua fé fosse fortalecida. Ou seja, lembra que quando Jesus Cristo foi crucificado, eles ficaram com medo, eles se esconderam, né? E depois Jesus Cristo teve que aparecer. Tomé até não acreditava que de fato Jesus tinha ressuscitado. Pedro nega, não, ele não é meu amigo. Todos eles fogem com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Então, primeiro passo, Jesus morreu, eu vou ter que pregar o evangelho de um homem morto na cruz, no madeiro. Como é que eu faço isso? Eu estou com medo de morrer também. A minha fé nesse homem foi abalada, não é? Mas aí Jesus Cristo vem com a promessa já, segunda terra.
Lá em Lucas está escrito assim, Jesus falando, agora eu lhe enviarei aquele que meu Pai prometeu. Ou seja, Jesus Cristo, Deus havia prometido que mandaria. Por isso, ficai esperando na cidade, até que vocês sejam revestidos da força do alto. Depois que Jesus Cristo ressuscitou, ele apareceu para os discípulos e falou, fica aí, que eu vou mandar o prometido, vou mandar o que meu Pai prometeu. Vocês vão receber a força que vem do alto para poder fazer essa caminhada. Próxima já. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês, e dele receberão a força para serem minhas testemunhas, em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria, até os extremos da terra. Está em próprio Atos dos Apóstolos, lá no comecinho, capítulo 1, versículo 8. Né? O Espírito Santo descerá sobre vocês que estão com medo, que estão sem fé, tá? E vocês receberão a força para fazer essa caminhada. O Espírito Santo hoje nós recebemos no batismo. Nós entramos para a família de Cristo, nós recebemos essa força para proclamar o evangelho a toda criatura, para seguir a missão de Jesus Cristo, não é? E aí sucedeu o Pentecostes. Vamos lá pegar o texto de Pentecostes, então, na próxima tela já. Está no livro de Atos também, tá? Atos 2 daí. Quando chegou o dia de Pentecostes, todos eles estavam reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como um sopro, um forte vendaval, e encheu a casa onde se encontravam. Apareceram então uma como línguas de fogo, que se espalharam e foram pousar sobre cada um deles. Todos ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Aconteceu que em Jerusalém moravam judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, todos se reuniram e ficaram confusos, pois cada um ouvia na sua própria língua os discípulos falaram. Espantados e surpresos diziam, esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que cada um de nós os ouve na sua própria língua materna? Entre nós há pardos, medos, elimitas, gente da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da região da Líbia, vizinha de Cirene. Alguns de nós vieram de Roma, outros são judeus e pagãos convertidos, os prosélitos que o Virgílio falava. Também lá há cretenses e árabes, e cada um de nós, em sua própria língua, os ouve anunciar as maravilhas de Deus. Todos estavam admirados e perplexos, e cada um perguntava ao outro, o que quer dizer isso? Outros caçoavam, diziam que eles estão embriagados com o vinho doce. Por favor, já. Está em Atos 2, de 1 a 13, tá? Pentecostes. Pentecostes. Falta só a tela anterior para a gentileza, já. Eles aí estavam em Pentecostes, reunidos como Cristo havia pedido para eles lá no livro de Lucas, a gente leu, tá? Ficarem reunidos até que eu te mando a força que vem do alto. Né? E eu lhes mandarei a força do Espírito Santo e ficará com vocês até os confins do mundo, não é? E ali eles reunidos, e eles receberam esse Espírito Santo, então, e falaram em línguas, e todos ouviam e todos entendiam o que eles diziam, mas se perguntavam como isso pode acontecer. O que acontecia nessa festa de Pentecostes? Ela não chamou Pentecostes, ela vou chamar Pentecostes no Novo Testamento. No Antigo Testamento ela tinha como festa das primícias. Próxima tela, Jaque, por favor. Festa das primícias, né? Dia das primícias dos frutos. Em hebraico tem esse nome maluco aí. Esse nome tem razão de ser na entrega de uma oferta voluntária a Deus dos primeiros frutos da terra colhidos naquela plantação, naquele ano, naquela série. A oferta das primícias acontecia em cada uma das 3 tradicionais festas do calendário bíblico. Na primeira, que seria a Páscoa, era uma festa, isso lá do Antigo Testamento, tá? Entregava-se uma ovelha nascida naquele ano. A segunda festa grande seria a colheita ou as semanas, que seria essa primícia dos frutos. Entregava-se uma porção dos primeiros grãos colhidos. E, finalmente, a terceira festa, que era a tabernáculo ou das cabanas, onde o povo oferecia os primeiros frutos da colheita de frutas, como uva, tâmara e o figo. Isso, se vocês quiserem confirmar, está nos 4 livros do Antigo Testamento, tá? Em Êxodos, em Deuteronômio, em Levíticos e em Números, tá bom? Então, essa festa de Pentecostes já existia, mas como o nome de festa das primícias, né? Onde se entregava o primeiro fruto das colheitas, a primeira coisa que saísse ali das colheitas, entregava-se para Deus, não é? Vamos lá, Chaque? A festa das primícias no Novo Testamento ficou conhecida como Dia de Pentecostes, ou Festa das Semanas. E eu vou ter um motivo porque eu estou falando isso. A palavra Pentecostes vem da palavra grega quinquagésima, porque a festa era comemorada 50 dias após a Páscoa.
Hoje nós celebramos ainda o Pentecostes 50 dias depois da Páscoa. Era uma das 3 maiores festas do judaísmo, como já foi dito, e todos os homens, salvo grave impedimento, vinham celebrar em Jerusalém. Ou seja, essa festa era um motivo para que todos os homens, todas as famílias, digamos assim, se reunissem em Jerusalém. 3 vezes ao ano eles tinham festas que era exigido que os homens fizessem essa reunião. Junto aos judeus ali na Palestina encontrava-se judeus de todos os países do Império Romano. E mais os prosélitos. Prosélitos são aquelas pessoas, como o Visioli já falou, que eram os judeus convertidos, né? Os que acabavam de ficar adepto à religião, não é? Também estavam ali, querendo se converter. Volta um pouquinho já, por favor. Vamos, passa um. Isso. Ou seja, são judeus que estavam abraçando a região judaica. Beleza, já. Em Jerusalém estavam também os 11 apóstolos. Como judeus, eles também estavam em Jerusalém. Inclusive, Cristo havia pedido para eles esperarem ali. Junto com os discípulos, as mulheres, entre elas, Nossa Senhora. Se vocês pegarem lá em Atos 1, 13, 14, vocês vão ver que estavam todos eles, inclusive Maria Santíssima. Ao todo, no grupo, eram 120 pessoas. Os 11 apóstolos, Judas já não estava mais com eles, né? Judas havia morrido, tá? E mais Maria. E mais 120 discípulos, né, de Cristo. Estavam reunidos no cenáculo. O cenáculo foi o mesmo lugar onde Jesus fez a primeira Eucaristia, que a gente disse que é a casa de Marcos, de São Marcos. Foi nesse lugar também que ele apareceu aos apóstolos no dia da ressurreição, e foi nesse lugar, 8 dias depois, que ele apareceu para Tomé. Tá? E ali estavam os 11, então, reunidos por um propósito, porque Cristo pediu que esperassem ali, mas eles não sabiam quando, né? E também para escolher o substituto de Judas. Como eles teriam que ser em 12, inicialmente foram em 12, teriam que completar o time, já que Judas não estava no meio deles. E fizeram uma eleição ali e escolheram Matias para o lugar de Judas Iscariotes. Está lá em Atos 2, também 1 a 6. Conta-se que enquanto as pessoas estavam ali rezando e discutindo discutindo a situação de Matias, né, a casa foi rodeada por uma espécie de vento forte, como a gente leu no texto anterior. Um globo de fogo baixou sobre eles e dividiu em línguas de fogo, e pairavam sobre suas cabeças. Próximo. Atraídos pelo vento e pelo barulho, os judeus que estavam por ali, não na casa, festejando nas ruas, aproximaram então e viram, incrédulos, aqueles homens que pregavam as palavras de Jesus em todas as línguas conhecidas na época. Línguas, dialetos, né? De tal modo excitados, né, empolgados, e foram julgados como bêbados. Aí começou a pregação do evangelho, que se espalhou por toda a região e depois por toda a Palestina. Só um segundo. O que aconteceu, então? Como Cristo havia prometido, veio o Espírito Santo, eles ficaram cheios do Espírito Santo, cheios de fé, renovados, cheios de força, e saíram pregando o evangelho para todos, em todas as línguas. Próxima já. E a igreja baseou-se nessa pregação oral, transmitida da palavra de Cristo. A igreja-mãe gira em torno desses apóstolos, desses 12, que transmite os fatos e as doutrinas de Jesus e explica o significado salvífico da morte e ressurreição. Não é? Eles começaram a pregar, então, o evangelho, a falar do evangelho de Deus, né, das coisas que Jesus Cristo havia feito, de quem era Jesus Cristo, qual é o propósito de Cristo estar aqui, porque eles viveram aquilo. Então, era o testemunho oral de cada um deles. Do medo e ungido pelo Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, eles transmitiram tudo aquilo que eles viveram, viram e ouviram. E Paulo reforça isso nas suas cartas, né? Paulo sempre fala aos seus fiéis que eles transmitem aquilo que recebeu dos apóstolos em Jerusalém. Né? Paulo não fala o que ele viveu, ele fala daquilo que ele recebeu dos apóstolos, uma tradição oral. Finalmente, antes de falecer, ele recomenda a Timóteo, uma carta muito bonita, essa carta a Timóteo, tá? Ele diz para Timóteo que, para Timóteo falar o que ouviu dele, Paulo, aos homens de sua confiança, que por sua vez sejam capazes de transmiti-lo aos outros. E aqui eu lembrei do concílio. Lá Paulo está falando para Timóteo, para ele cuidar daquela igreja, para ele ser reto. Ele dá vários conselhos na carta de Timóteo e no final ele fala assim, ó, escolha homens de sua confiança, diz a ele o que eu te passei, sem tirar e nem pôr, sem omitir nada, tá? Mas escolham homens que possam ser capazes de transmiti-lo aos outros, né?
Hoje nós fazemos isso no cursilho, eu penso, quando a gente vai fazer uma mensagem, quando a gente vai dar um testemunho, a gente acaba fazendo isso que Paulo pediu. A gente não pode pôr e nem tirar nada dos evangelhos que nós aprendemos e ouvimos, tanto na tradição oral da igreja, nas missas, né, nas homilias, quanto do material que nós temos, principalmente os 4 evangelhos. Tudo que a gente vê ali, a gente não pode omitir, a gente não pode tirar, a gente não pode acrescentar. A gente tem que ser esses homens de confiança que Paulo pede a Timóteo, que sejamos capazes de transmiti-lo aos outros. Ah, Marcos, mas eu tenho medo de fazer mensagem, eu tenho medo, eu não sei se eu consigo. Será que a minha fé é tão grande assim? Se você está cheio do Espírito Santo, se você foi batizado na Igreja Católica, é só acreditar que você consegue. Próximo, Jaque, por favor. Papias. Papias foi um escritor cristão, ele virou santo, São Papias. Ele foi bispo de Antioquia. Ele viveu no ano 70, 75, depois de Cristo também. Ele foi ali contemporâneo de Santiago de Antioquia, né? Ele viveu aquele fervor ainda pós-morte, pós-ressurreição de Jesus Cristo. Ele viveu quando estava começando a nascer os evangelhos, os escritos. Aliás, já tinha muita coisa escrita, mas não compilada, né? E ele escreveu, ele tem vários livros, infelizmente uns foram perdidos, senão até poderíamos ter aí mais material, mas ele escreve, enquanto ele era bispo de Antioquia, né? Ele escreve que quando chegavam algum falando que era discípulo, que era apóstolo de Cristo, né, de Jesus, ele perguntava. Quando chega algum daqueles que tinham seguido os anciãos, interrogava-os sobre o que tinha dito André, Pedro, Felipe, Tomé, Mateus, Tiago ou João. Quer dizer, você viveu com os discípulos de Cristo, você ouviu, você esteve mais próximo? Sim, então eu quero te ouvir. E outros daquela época. Ele julgava, de fato, que os escritos não serviam tanto quanto as coisas ouvidas de viva voz. Ou seja, ele dava mais valor à tradição oral naquela ocasião, porque os escritos ainda não estavam todos compilados, não tinha os evangelhos ainda prontos, estavam chegando fragmentos de escritos de Marcos, Mateus, João e Lucas, não é? Então, ele queria ouvir daqueles que viveram, daqueles que acompanharam esses apóstolos, o que aconteceu, como é que foi, me ensina, né? Ele dava muito valor para isso, o São Papias. Conforme a igreja cresceu, os testemunhos vivos da palavra de Jesus Cristo não podiam mais acompanhar seu crescimento. A igreja ficou muito grande, haja visto as viagens de Paulo, né? E o pessoal estava envelhecendo, já estava ficando cansado, não é? E aí houve-se a necessidade, então, já que eles não podiam estar em todos os lugares para pregar, surgiu a necessidade de se escrever essa pregação, se escrever tudo que foi vivido. Primeiro, para que não se perdesse ou não se adulterasse com o tempo, e segundo, para que alcançasse todos os fiéis, inclusive a gente aqui do outro lado do mundo, praticamente, né? Então, aí começou-se os evangelhos, escrever os evangelhos, compilar os evangelhos, né? E nós temos esses 4 evangelhos históricos. Próximo. Por isso, alguns apóstolos escreveram a sua versão da vida e da doutrina de Jesus Cristo. Por exemplo, Mateus e João, que viveram com Jesus Cristo, né, escreveram tudo aquilo com um pouco mais de detalhes, talvez, né? Se vocês pegarem o Evangelho de Mateus, você vai ver que é bem detalhista sobre o conhecer Jesus Cristo, né? Ele dá números, ele dá um pouco mais, ele é bem forte nessas questões de detalhes. O João, ele já vem com o evangelho um pouco mais filosófico, né? O João foi um dos últimos, né? Ele vem um pouco mais, talvez naquela calmaria, vem dando mais conselhos. Embora tem coisas que tem no evangelho de João que não tem nos outros, né? Porque João acho que achou que era interessante colocar aquilo. Já Marcos e Lucas, como discípulos, né, de Cristo, eles escreveram aquilo que eles ouviram da pregação de Pedro, da pregação de Paulo, né? No caso de Lucas, ele foi conversar com Nossa Senhora, entender. Talvez por isso que o Evangelho de Lucas tem um pouco mais de detalhes da infância de Jesus Cristo. Os poucos detalhes que nós temos da infância, como o Visioli havia dito na aula anterior, está no Evangelho de Lucas, né? Como foi o nascimento, essas coisas assim, né? E aí tem alguns que não acreditam ou batem de frente com os evangelhos e discordam, porque Mateus e João falam de um jeito, Marcos e Lucas falam de outro. Para vocês terem uma ideia, eles chegam naquela situação de discordar. Por que no evangelho de Marcos está escrito assim, e Jesus falou aos seus discípulos,
E já no Evangelho de Mateus está escrito assim: e o Senhor falou aos seus discípulos. Eles discutem com essas pequenas coisas, Senhor e Jesus, por que um falou Senhor, por que outro falou Jesus? Né? Coisinha boba, né? Ah, por que tal evangelho não fala aquilo e o outro fala? E é até interessante que dá mais veracidade aos evangelhos quando um não bate com o outro, justamente por causa disso. Cada um escreveu no seu tempo, do seu jeitão. Por exemplo, Lucas, ele é mais um historiador, né? Ele foi estudar isso, então ele escreve como um pesquisador. Marcos já escreve com pressa, ele escreve para que o povo conheça esse Jesus Cristo, né? Esse Messias. Né? Mateus já com um pouco mais de calma, talvez, baseados em alguns escritos, já vai começando com um pouco mais de detalhes. Né? E nem ele, e como cada um deles escreveu num tempo e para um grupo de pessoas, consequentemente, não vão seguir uma ordem cronológica. E eles vão colocar nos evangelhos dele o que ele viu de fato, ou o que ele ouviu de fato, que mais gravou, que mais interessou para ele naquele momento. Né? Ele não vai se prender a muitos detalhes. Até porque eles não estão fazendo uma autobiografia de Jesus Cristo. Eles estão colocando quem é Jesus Cristo, o que ele veio fazer aqui, né? Qual é a ação de Deus através de Jesus Cristo para a humanidade. Essa é a grande realidade. Né? Para conhecer bem os evangelhos, antes de começar a estudá-lo, é preciso ter em mente alguns pontos importantes, para que a gente não caia nessa besteira de não acreditar. Próximo. O primeiro ponto é que os evangelhos não são uma história que se conta aos que não conhecem, mas sim o anúncio da salvação trazida por Jesus Cristo. Eu não vou contar nos evangelhos, se eu quero pegar os evangelhos, eu não vou mostrar a história de Jesus Cristo, né? A infância, esses detalhes todos minuciosos. Não vou fazer uma biografia de Jesus Cristo, eu vou contar o seu anúncio salvífico, o que ele veio fazer aqui na Terra. Ele era o prometido, aí você vai ter que buscar lá no Antigo Testamento, né? Por que existiu Jesus Cristo, e assim por diante. Então, os evangelhos é assim, não é uma historinha que você... eu vou contar a historinha de Jesus Cristo que você não conhece. Não, eu vou te contar a história da salvação, trazida por um homem chamado Jesus Cristo. Próximo. Por isso, omitem tudo aquilo que não se interessa a esse fim, como o que Jesus fez durante a sua infância e adolescência, por exemplo. Né? Então, o que o Evangelho tem? Ele tem tudo aquilo que interessa para nós, fiéis, o suficiente para que a gente se converta. Né? Ele só vai colocar aquilo que interessa para a nossa salvação. Se não interessa, talvez ele não coloque minuciosamente aqui nesse Evangelho. Deixa para um outro momento. Né? E muitas pessoas perguntam, né, por que não fala de Jesus quando ele é criança? Porque o Jesus, quando era criança, ele era uma criança em crescimento, estatura e sabedoria, como o próprio Evangelho de Lucas fala. Depois que ele ficou homem, que ele tinha a sua missão para executar, aí sim, ele começou a incomodar, e sim, quem é esse Jesus? Eu quero conhecer, não é? Próximo. Então, a primeira lição que nós temos que guardar, que quando a gente começar a estudar os evangelhos, ou começar a entender os evangelhos, é que os evangelhos contam somente aquilo que interessa ao fiel e omite o que não interessa à sua salvação. Omitir, talvez seja uma palavra muito forte. Não é que ele omite, é que não tem interesse de colocar aquilo que não vai agregar em nada. Né? Se tivesse interesse de colocar tudo o que se sabe de Jesus Cristo, tudo que se tem escrito de Jesus Cristo, João já havia dito que nenhum livro no mundo caberia. Mas o que está os temas que nós temos nos 4 evangelhos já é o suficiente para a nossa salvação. É o que interessa para a gente nesse momento. Segunda lição. Os evangelhos nem sempre respeitam a cronologia dos fatos. Já disse isso. Por quê? Foram escritos em momentos diferentes, por pessoas diferentes, né, com necessidades ou com propósitos diferentes. Então, nem todos eles se prenderam com aquilo. Uns viveram, certamente colocaram a cronologia um pouco mais real. Os outros ouviram. E nem sempre, quando você ouve uma coisa, você segue realmente a cronologia. E nem sempre concatenam. Concatenam significa nem sempre ligam, relacionam os mesmos episódios. Né? Daí, podendo parecer que, aos menos avisados, que os 4 não batem. Né? Talvez seja por isso que a igreja, cada ano, ela coloca um evangelho para a gente ouvir nas missas, né? Para a gente celebrar nas missas, né? Para a gente sentir o que cada um queria falar, qual era o momento que cada um estava falando na realidade. Quem vem questionar a Bíblia vai falar, mas Mateus falou assim, Lucas falou desse jeito, Marcos falou daquele jeito e o João não fala. Por que isso? Né? A gente já falou aqui que cada um colocou aquilo que interessa para a nossa fé, no seu tempo, para o seu povo, da sua maneira, do seu jeitão. Até nós aqui, quando vai fazer a mesma palestra, lá no cursilho, eu vou falar de Jesus Cristo. Eu falo tudo que se tem que falar na mensagem de Jesus Cristo. Naquele momento, tudo que está lá no guia nosso, tá?
do meu jeitão, do meu estilo. No caso dos homens. Quando vem o Chiu falar, ele fala tudo também sem tirar nem pôr no estilo dele, totalmente diferente do meu estilo. É isso que acontece com os evangelistas também, trazendo assim uma comparação grotesca, né? É a mesma mensagem, é o mesmo Jesus Cristo falado por duas pessoas diferentes, de gerações diferentes, com maneiras diferentes de falar. O Chiu vem de uma outra geração, fala de um jeito, aprendeu um pouco mais que eu, que ele está mais tempo no cursilho. Eu já venho de uma outra geração, falo do meu jeitão, só que a mensagem é a mesma. O que interessa para aquele povo é o mesmo. E vocês vão ver que tudo que a gente falar tem ligação, não é? E a lição número 2, então, dos evangelhos é essa. Como escritos de 4 pessoas diferentes, em tempos diferentes, em situações diferentes, era natural que houvesse diferença de tempo e lugares. No entanto, o coração dos fatos e das mensagens é sempre o mesmo, né? O Pai Nosso não tem as mesmas palavras nos 4 evangelhos, mas sentido é o mesmo. Isso vale também para as palavras de Jesus na Eucaristia. Então, se você pegar o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus, o Pai Nosso lá dentro não vai bater. Se você pegar a Eucaristia, também não vai bater, né? E o terceiro fato é que os milagres de Jesus não são narrados de forma a mostrar que Jesus era o Filho de Deus, né? E que era Deus que era de Deus que ele recebia seus poderes. Jesus sempre reza antes de um milagre e nunca gaba de tê-lo feito, e nem os evangelistas, né? Então, os milagres não é para deixar ninguém, que isso, não, é Jesus falando que ele é filho de Deus e é Deus que deu aquele poder para ele, né? Então, a terceira lição é, os milagres narrados, antes de nos surpreender, devem sim nos convencer de que para Deus tudo é possível e aquilo que para nós parece impossível, para Deus é comum, né? E o mais interessante que fica assim, os milagres talvez é para mostrar o que aconteceu com Cristo, por que ele veio aqui, o que Deus quer operar na nossa vida através de Cristo, né? O que Deus quer operar para os homens através de Cristo, entendeu? E cada evangelista colocou essas 3 situações, quem é Cristo, o que Deus operou através de Cristo, do seu jeito, né? Do seu modo de viver, sem tirar e nem acrescentar nada, colorindo com o texto da sua maneira, né? Com propósitos semelhantes, é claro, e colocando o que interessa naquele momento. Próxima, Jaque, por favor. Pedro, a segunda carta de Pedro, a gente lê muito pouco, né, Pedro? Mas na segunda carta de Pedro, capítulo 1, de 16 a 20, está escrito assim, para fechar. De fato, não tiramos de fábulas complicadas o que lhes ensinamos sobre o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, falamos porque fomos testemunhas oculares da majestade dele. Pois ele recebeu de Deus Pai a honra e a glória, quando uma voz vinda na sua glória disse-lhes, este é meu filho amado, nele encontro o meu agrado. Essa voz veio do céu, e nós próprios a ouvimos quando estávamos com ele no momento santo. Por isso, acreditamos com mais firmeza na palavra dos profetas, que já previam, né, a vinda de Cristo. E vocês fazem bem considerando-a como luz que brilha em lugar escuro, até que raie o dia, quando a estrela da manhã brilhar em seus corações. Antes de mais nada, saibam disso. Nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação particular, pois a profecia jamais veio da vontade humana. Pelo contrário, impelido pelo Espírito Santo, os homens falaram como porta-vozes de Deus. Foi o Espírito Santo que colocou naqueles primeiros homens para trazer a mensagem de Jesus Cristo, para propagar a mensagem de Jesus Cristo na humanidade, né? Era o Espírito Santo que falava através dele, por isso eles falavam em língua, por isso o povo ouvia, né? Era Deus fazendo aquilo. Pode passar já. Era Deus falando aquilo. E aí fica a mensagem de Marcos, aliás, a mensagem de Cristo, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que eu deixei essa frase? Porque muitas vezes nós temos medo de propagar o evangelho, de falar do evangelho, de mostrar o evangelho, não com palavras só, mas com atos, né? com gestos, com sabedoria, conhecendo um pouco mais desses evangelhos, não é?